Olá, eu sou a Alessandra. E eu sou Salatiel. Nós somos o podcast Perguntas Cheque. Lembrando que nós temos os nossos patrocinadores, Açaí do Biel, o Brabo de Nova Almeida. O pessoal lá puxa o pino da granada mesmo. É açaiteria, mas vende várias coisas também. Trabalha no delivery e na loja, região de Nova Almeida, Praia Grande Direção. Temos também nosso patrocinador também, que nos ajuda, bolos cremosos, bolo de pote ou bolo no pote, como preferir, na região de Nova Almeida, Praia Grande, Direção, no delivery ou na loja. Temos também Tiel Story, o Brabo. Ele trabalha com roupas Lacoste, Oakley, 100% original, perfumaria 100% original. O homem a loja é em frente ao Hospital Jaime. Ele trabalha na loja física e no delivery também. Entrega toda a Grande Vitória e para fora do estado também. Valeu? É isso. Solta a vinheta. Vamos lá começar com o nosso convidado, que ele é muito especial, professor Elisomar. Ele tem tantas qualificações que eu não vou nem correr o risco de falar aqui. Agradecer, né, porque assim, pela graduação do homem, o homem é bravo e está dando esse tempo que é um bem precioso para a gente tem que agradecer em primeira mão, parabenizar e agradecer. Mestre em Ciências da Religião, né? Ele também é instrutor do curso de formação da PM do Espírito Santo, correto, professor? Professor Então, de oficiais da Polícia Militar. fala então agora, né? Quem é o Elisomar Fernandes, o professor Elisomar Fernandes? Sabe que essa é uma das perguntas mais difíceis que tem, responder quem é você, né? Porque a gente é tanta coisa, eu costumo dizer que eu sou um extrato social. Eu sou um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, um pouco da escola, da igreja, da religião, da comunidade, dos meus filhos, meus netos, minha esposa, enfim, a gente acaba sendo um pouquinho de cada um. Por isso é tão difícil responder quem é você. E por isso a gente mesmo fica às vezes pensando, meu Deus, quem sou eu? A gente torce para ninguém perguntar isso, né? Eu sou um pouquinho de muitas coisas. Agora, sobretudo eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Vocês estão falando, faz isso, faz aquilo, não, isso são oportunidades que Deus nos dá. Você tem que estar atento para elas e aproveitá-las, porque as oportunidades surgem para todo mundo, o sol nasce para todo mundo. Uns querem ficar na sombra, né? E outros ficam no sol para pegar a sombra depois, enfim. Independente disso, agradeço demais o convite. O que me traz aqui não é nada do que ela falou, o que me traz aqui é a amizade, o carinho, o respeito com a família, é isso que de fato importa para nós. É sobre isso que a gente vai bater papo aqui. Que legal. Algumas pessoas estão fazendo perguntas aqui, e a Rosa, onde ela está na Bahia, ela perguntou o que faz um mestre em ciência da religião. Olha que pergunta interessante. Estuda religião. Estuda religião. Para o cientista da religião, não importa se Deus é bom e o capeta é ruim. Não é esse o nosso foco. A gente não é proselitista, a gente não levanta bandeira de nenhum tipo de religião. A gente estuda quais são os impactos sociais que essas crenças, esses discursos religiosos têm na vida da pessoa e na sociedade. De todas as religiões. De todas as religiões. Como os discursos religiosos influenciam os comportamentos sociais. É isso que de fato nós fazemos. E teologia e ciência da religião, tem ligação? Não, a teologia é uma das ciências da religião. Eu sou formado em teologia também, talvez por isso eu tenha caminhado por esse lado, mas a teologia é uma das ciências que a gente estuda. É um ramo, né? É um dos ramos. A Rosa, ela fez umas 5 perguntas, mas a gente vai fazer só mais uma dela, porque a gente tem mais perguntas aqui também. Ela perguntou o seguinte: qual ou quais instituições o senhor atua como professor de defesa? Né? Que ela leu lá toda a sua qualificação. Defesa pessoal. Defesa pessoal. Okay. Hoje a maior parte do meu tempo é com a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Eu dou aula para o curso de formação dos oficiais. Nos últimos 2 anos, hoje nós temos 6 turmas em andamento, CFO 3, 2 turmas, 2 turmas e 2 turmas. Eu dou aula para 6 turmas. Também atuo nos cursos de formações e habilitações de praças, soldados e habilitação de sargentos. E trabalho na academia, sou professor, coordenador do curso de pós-graduação em defesa pessoal policial da CESUF do Mato Grosso do Sul, enfim, e no meu dia a dia, dando aula de defesa pessoal na academia em que eu trabalho. Uma pergunta agora do nosso podcast. Alguma pessoa ela pode sofrer algum crime, assim, ela usar a defesa pessoal
não Ser acusada de ter é, cometido crime de alguma agressão, acusação por de exemplo. agressão, aconteceu algum episódio, isso pode acontecer. Ou defesa pessoal, dentro da lei, ela é algo que a gente pode usar Então, normalmente. Acusação não é culpa. Uma coisa Primeira é segunda da coisa, outra. né? Acho que eu tenho que separar o que eu sou culpado e de que eu fui Suspeito, no acusado. caso, seria suspeito. Vamos falar de acusação mesmo. Alguém pode ser considerado suspeita? Pode ser acusado. Agora, entretanto, ser acusado e ser culpado são coisas distintas. Há previsão na lei de situações em que a pessoa leva a outra ao homicídio e ela é inocentada. A legítima defesa, né, estado de necessidade, pode acontecer na luta, né? No tatame, no ringue, no octógono, um cara matar o outro com um soco, ele não vai ser condenado por crime. Então, Eu gostaria de vocês fazer uma observação, porque geralmente as pessoas pensam assim, nós, né, como sociedade, como seres humanos, foi defesa, aconteceu. Só que existe todo um processo de acusação, defesa, audiências, né, para chegar... Eu vou responder isso falando da atuação da polícia. Quando a polícia é chamada para atender a ocorrência, então ele tem alguns critérios para cumprir. Protocolo. Né? Tem alguns protocolos para cumprir. Isso é previsto em lei. Na portaria 4226/10, na lei 1360/2014, vai dizer o que o policial pode e o que ele não pode fazer. Então, antes dele fazer um disparo de arma de fogo, ele tem que cumprir alguns protocolos. A presença do Estado, é o que a gente chama de PNCL, né? Proporcionalidade, necessidade, conveniência e legalidade. E tem o que nós chamamos de INPO, que é instrumento de menor potencial ofensivo. Então, antes de fazer um disparo de arma de fogo, eu tenho que tentar as outras coisas. Tentei as outras coisas, passo a passo, não deu certo, o último recurso é a arma de fogo, a gente já volta lá em Maquiavel, né? Quando escreve O Príncipe de Maquiavel, vai dizer o seguinte: a guerra é justa e a arma é santa, quando nela reside a última esperança. Então, aí eu volto. Acusação não é necessariamente crime. Aí tem que ver todo o enredo da história para saber se de fato foi legítima defesa, se foi vingança, se foi desabafo, o que você fez. Se realmente poderia ter evitado. Agora, essa é a primeira questão e a mais importante delas. Porque além, eu estou terminando um livro agora que a gente vai escrevendo, Defesa Pessoal e Estratégias Defensivas. Estou escrevendo com um amigo lá do Paraná, doutor Ney Mecken, inclusive fez doutorado na Rússia. Ele está escrevendo sobre isso. Defesa pessoal e estratégias defensivas. Antes de usar a defesa, antes de usar a força, o que eu posso fazer para evitar isso? Qual o comportamento seguro eu vou ter para não ter que chegar às vezes fora? Né, essa segurança ela tem que ser tanto para... né, a gente preocupa quando você fala assim, comportamento seguro. É a segurança para quem está sendo ali, como é que eu posso dizer, paralisado, né? E para quem está usando também a defesa pessoal. Lógico. A segurança para os dois. Porque acho que é um momento tão rápido que você tem que discernir ali naquele momento. E vai além disso. Quer ver um exemplo simples? Saúde física. Para eu fugir, eu tenho que ter condições. O camarada obeso, com obesidade mórbida, não consegue correr. Se torna uma vítima fácil em lugares ermos, por exemplo. Sim. Entende? Mulher, parar no semáforo com os vidros abertos. Então são cuidados que podem ser Cuidado, isso você mesmo é pega, defesa pessoal. você pega o seu celular, aí você abre a agenda do seu celular, tá lá, pai, papai, o nome do papai, o número do papai, mamãe. Quando alguém pega, hackeia a sua agenda, já sabe exatamente para quem ligar. E quais são as suas relações. Senhas também, a gente está falando Senhas. de modo Então, geral. isso é comportamento seguro. Então, Legal. quando eu falo defesa pessoal e comportamento seguro, não é só físico. É físico, é emocional, é tecnológico. Você pega o Instagram, que é a sociedade do espetáculo, tudo é lindo, maravilhoso. A pessoa tem no Instagram onde mora, os filhos, a mãe, os bens que possui. Isso é um prato cheio, né? totalmente vulnerável. Então, em redes sociais, é difícil falar isso no mundo da internet. Do mercado, né? Do momento. Quanto né? menos você apresentar que tem, menos visto e menos procurado por criminosos. Que ele é visto e lembrado, mas como aplicar isso para esse momento de rede social, de Instagram? Onde quanto mais views você tem... Recentemente eu recebi uma crítica, uma pessoa olhou e falou: Fernandes, o seu Instagram só tem coisa de judô. Eu sou professor de judô, você quer colocar o quê? Mas não tem foto da sua família. Não, foto da minha família eu tenho na minha casa. Né? Na minha rede social tem coisa do meu trabalho. Então não tem por que eu expor
a minha família, expor os meus filhos, expor a minha vida pessoal, porque o campo ali é trabalho. Eu acho que aprender Não só por isso, é a questão da segurança mesmo. Né? Assim, aprender a diferenciar os sentimentos faz a diferença para uma boa saúde social. Muito legal. Eu ia perguntar sobre a sua especialidade na área, nessa área de luta, é judô? Você fala muito de Sou judô. professor de judô. Ao longo da vida eu pude fazer muita coisa. Pude fazer capoeira, pude fazer karatê muitos anos da minha vida, mas eu me especializei em judô. E óbvio, a defesa pessoal policial, que a defesa pessoal policial não é judô. O judô tem técnicas dela, mas tem técnicas de várias outras coisas que nós usamos, inclusive técnicas específicas da polícia, como algemação, imobilização, condução e outras coisas mais, né? Mas a minha especialidade, eu sou professor de judô. Antes da gente bater esse papo aqui, eu dei uma pesquisada sobre a sua vida. Eu olho para o senhor assim, eu tenho a impressão que o senhor teve 3 vidas, cara. Como o senhor conseguiu tanto tempo que o dia não deixa de ser 24 horas para fazer tanta Talvez coisa, eu cara. dizer mais horas. É uma Nossa, bênção né? isso, que vem inspirar pessoas, que às vezes a gente pensa, não, o tempo é curto, eu não posso, não tem como. E tá aqui o senhor provando na prática que tem como E essa sim. ideia do podcast é trazer conhecimento, mas também inspirar pessoas, né? A gente sempre Com falou sobre isso. certeza. Meu filho ontem perguntou, mãe, mas qual é a ideia do podcast? Eu falei, essa ideia é trazer unidade, porque a gente mora em extremos, né? E somos irmãos, e isso trouxe proximidade com a nossa família. Que legal. E, então, assim, é a primeira coisa, né? A gente conversou muito sobre isso. Diversão e isso aí, ó, trazer a pessoa inspiração de vida. E é isso que a gente vê nele, né? Uma inspiração. Você sabe que o Eu tempo é igual para admiro. todo mundo, né? É isso que eu tô O tempo é falando. igual pra todo E mundo. porque o senhor consegue e eu não consigo? Eu Não consegue, né? Não. eu durmo muito bem, eu durmo cedo, durmo muito bem. É difícil eu dormir tarde, às vezes tem alguma coisa para fazer até mais tarde, eu não deixo fazer. Mas eu durmo bem. Eu acordo bem, faço as minhas coisas. Ó, hoje eu dou aula na Polícia Militar, que é na Serra, dou aula lá em Cariacica, dou aula numa escola na Serra, dou aula em Vila Velha, dou as aulas online e faço as minhas viagens. Tem tempo para tudo. Só que o meu tempo é E administrado. olha, bem 24 horas é muita coisa, né? Eu tenho, né? Eu tenho 50, vou fazer 55 anos. Tem 55 anos que eu estou vivendo, só que eu vivo direitinho. Eu vivo. Consegue administrar Tudo bom. bem, né? Depois, se vocês pegam o endereço da escola, vão lá pegar a fórmula, já tem uma fórmula no potinho. né? Eu vou querer. Uma pergunta aqui do nosso podcast. Na verdade, vou logo fazer a pergunta da Mara de Itabuna, Bahia. Eu não sei por que você veio da Bahia essa pergunta, não sei. Baianos são maravilhosos. porque São curiosos, é, mas são curiosos. Ela perguntou o seguinte, na pandemia, aumentou a procura porque vamos falar agora da parte, né, do psicanalista Isamar Fernandes. Saúde Aumentou a mental. procura pela sua profissão? A pandemia, ela trouxe algumas situações totalmente desconhecidas para nós. Inclusive profissional O também? profissional também, totalmente desconhecido. Sempre se pensou em psicanálise, em psicologia, uma cadeira, uma mesa, um divã, talvez 2 cadeiras. Era o que se pensava. Muito A formal. imagem que nós tínhamos era essa. né? Era, com a pandemia, isso teve que ser quebrado. A nossa própria escola de psicanálise era presencial. Depois que passou a pandemia, ninguém quer aula presencial. Nós não temos, acabamos com o presencial, porque temos a estrutura, a escola está montada, mas as pessoas querem fazer online. Então, isso mudou. Isso já iria acontecer. A pandemia acelerou talvez em 10 anos o que já iria Já acontecer. era previsto. Só que nós não estávamos prontos para isso. Em questão da saúde mental, sim, porque muitas pessoas surtaram, muitos casamentos acabaram, muitos suicídios aconteceram, As empresas fecharam. muitas empresas quebraram e isso mexe com os ânimos das pessoas. Quando passou, disse agora pode sair, muita gente tinha medo de sair. Aí veio o pânico, né? Aí veio o pânico. É o que nós chamamos de síndrome da gaiola aberta, né? A gaiola está aberta, mas a pessoa está com medo de voar. Por quê? O que vai acontecer lá fora agora? Entende? Pensem que nesse período, crianças de ensino fundamental, de educação infantil, por exemplo, perderam 2 anos das suas vidas, 2 anos de escolaridade. Isso tem retorno? Não. Não tem. Você pode trabalhar com a compensação, mas com a O restituição não. interessante é que ela trouxe a coisa ruim bastante, mas trouxe algumas coisas, por exemplo, o delivery. Sim. Então, algumas coisas, Enquanto o chora, entendimento, eu o não sei entendimento. nem para que lado fica a China, mas eu entendi hoje que o mundo é um só. Uma atitude que eu tomar aqui vai afetar alguém positivamente ou negativamente lá na China, que demore ou não. Eu tive esse entendimento e parece que foi uma coisa espiritual, não consigo explicar A exatamente questão como foi. é que eu falei agora cedo, a pandemia ela só acelerou o que já iria acontecer. Esse mundo novo, em tese, novo para nós brasileiros, porque já acontece em outros países, mas esse mundo novo para nós, que é tudo online, né, isso já iria acontecer. Só que isso acelerou.
Nós tivemos Só que que a gente aprender. não estava pronto, A né? gente não estava pronto, nós tivemos que Acho aprender. que não tá- Os estamos professores tiveram que aprender a dar aula a partir de casa, os alunos precisaram aprender a partir de casa, os psicólogos, médicos, psicanalistas precisaram aprender a fazer a telemedicina, a teleconsulta, né? A telesessão. O paciente precisou aprender isso também. É difícil, né? Porque as pessoas estão muito apegadas ao toque, né? Sim, a gente é de toque. muito, Brasileiro, então. muito. Latino é de toque, É. né? Então, afetou sim diretamente. E voltando à pergunta, Sim. diretamente afetou sim. Para o paciente e para O o profissional. profissional. E tem algum caso que você possa nos falar de um paciente, um cliente, paciente que te chama, né? Que te procurou devido a uma demanda por causa da pandemia? Sim, vários. Como você mesmo falou, vamos evitar nomes, mas várias questões, várias situações. Eu tive uma paciente que tentou suicídio 2 vezes no mesmo dia. Né? Eu tinha alguns senhores, eu atendo muito pessoas de terceira idade, alguns senhores que estavam com medo, né? Com medo do que ia acontecer, como todos estavam, mas no caso deles a incerteza era pior. Né? O medo de morrer, o medo de não ver mais a luz do sol, o medo de ver os parentes, o medo de ver os filhos, medo de abraçar os netos. Então, esse período foi terrível. A gente não tem noção, às vezes, né? Não, Onde é não. por dentro da pessoa isso. Às vezes você olha a pessoa, aparentemente ela está bem, mas por dentro está com um sofrimento muito grande. Não dá para a gente mensurar isso, né? Então, sim, nós tivemos muitos casos icônicos até deste período. E qual era a classe social ou idade? Tinha essa... Dá pra fazer essa Dessa estatística, vez, não, né? não, porque dessa vez foi geral. Eu tive pacientes de 90 anos, eu tive pacientes de 14 anos. E criança só atende A minha também? esposa atende criança. No período da pandemia, ela, além de psicanalista e professora, ela é psicopedagoga. Aham. Então foi um tratamento, um acompanhamento que ela fez com muitas crianças nessa faixa etária, 5, 6, 7 anos, neste período. E quem procura, assim, por exemplo, o idoso, ele que procurava ou a família? Família, né? Geralmente A pessoa ela consegue identificar que ela precisa de uma ajuda profissional? O pior tipo de doente é aquele que acha que é são. Quando você acha que não precisa de cura, quando você acha que não precisa de ajuda, então você está correndo sério risco. Quando você entende que precisa de análise, que precisa de terapia, que precisa de ajuda, aí fica mais fácil. Às vezes os parentes vêm e eles querem ajudar, e a pessoa não aceita. E às vezes não tem um direcionamento também para ajudar por falta de profissionalismo também. Não, mas Sim, ela ajudar indicando até, tá falando, na mas a pessoa não vai. indicação de levar, os parentes não quer querem ir. levar, já identificaram a necessidade. E aí tem alguns perfis. O homem tem mais dificuldade de fazer terapia, está mudando um pouquinho, mas o perfil do homem... Ele prefere ir para o proctologista do que para o psicólogo. É cultura, né? Tem essa cultura na nossa Se sociedade. esse homem for pastor, Também. piora muito por causa do estigma da santidade. Porque aí vai ter que mexer em algumas caixinhas que Que ele não, vai ele não abalar, aceita falar porque ele é santo. vai abalar a pseudo-santidade, né? O Quarto intocável do filho. Senhor. E aí prefere sofrer, por isso algumas mulheres Tem de muitos suicídios de pastor... pastor. Isso, não é, fala isso tem muito agora. pastor suicidando. Por isso algumas esposas de pastor acabam suicidando porque elas não suportam. Ou separando. Ou separando o próprio pastor, às vezes, suicida porque não consegue. O filho do pastor, às vezes, foge de casa, vai embora, se afunda nas drogas, suicida. Entende? Então, a saúde mental, ela está na mente humana. E todos nós, como seres humanos, precisamos de ajuda em algum momento. Isso não é feio, isso não é errado, muito pelo contrário. Buscar a ajuda é digno. A ajuda de um profissional da saúde mental, ela pode transformar a vida, o casamento, o emprego e pode A mudança ela transformar a começa de dentro qualidade. para fora. Sim. Correto? Porque o problema está dentro de você. Então não é o analista que vai dizer qual é o seu problema. O problema é quem sabe você E tem a dentro de gente, você. desculpa, né, professor, a gente vive naquela síndrome de Eva, né? A culpa é sempre do outro. Sim. Então Mais nunca vai ser um fácil, problema menos em mim. difícil, né? Então se eu não reconheço que tem um problema, eu vou Eu procurar acho que é ajuda. esse aí, é aquele momento que você fala, não, peraí, deixa eu ver quais são minhas culpas, onde eu posso melhorar. É aí que entra o cara entender. Vamos entrar que de novo na questão da religião, já que você falou em Eva. Top, bora. É interessante essa questão, porque eu falo assim, bom, eu pequei. Então já disse, quem pecou? Eu. Quem foi que errou? Eu. Fui eu. Não, eu E a culpa é de pequei, quem? mas a Porque- culpa é do capeta.
Bom, porque ele, aí eu começo toda uma teodiceia, toda uma tentativa de legitimação. A ladainha mesmo, Porque né? ele fez. Então, 50% da minha culpa já deixou de ser minha. Mas assim, a gente Alivia, isenta esse capeta que o povo falou, realmente existe essa influência de alguma forma no mundo espiritual? Vou por etapa. Primeira coisa, eu jogo a culpa pro capeta. Então eu já tirei 50%. Já vem com 50%. Os outros 50% eu jogo para Deus, que é pro perdão. Deixa que os dois veem que eu tô pronto para pecar de novo. Entendi. E aí a vida Os dois se segue. brigam. E entra um ciclo vicioso, né? Enquanto eles brigam, eu me sinto perdoado. Daqui a pouco eu faço de Isso novo. não é empoderamento do ser humano? Seria Não, isso não é. Aí entra lá em Nietzsche, né? Vamos pegar uma visão nietzschiana sobre isso. Quando ele fala que nós precisamos habitar na própria casa. O que Nietzsche fala? Eu preciso assumir as responsabilidades sobre os meus atos. autorresponsabilidade, né? Se eu acertei, parabéns para mim. Se eu errei, a culpa é minha. Aí a sociedade seria melhor se fosse assim. Mas é mais fácil qual é a botar a culpa no outro. dificuldade? Eu assumir os meus elogios, porque eu sei que as pessoas começou falando isso, tem dificuldade de falar de mim mesmo. Aí, quando eu falo, poxa, parabéns, eu fiz certo, a gente não consegue falar, caraca, eu sou bom demais, olha o que eu fiz. Ou eu assumir os meus erros. O que é que o ser humano tem mais dificuldade? De assumir os acertos ou assumir os erros? Depende do tipo de indivíduo, porque isso vai passar pelo processo de subjetividade e individuação. Porque se você foi a criança, Alessandra, que chegava no seu papai e falava assim, papai, olha que legal, ó, tirei nota 10 na escola. E ele fala, não fez mais que a sua obrigação. Né? Se você vai e faz alguma coisa certa, Salatiel faz um negócio certo, chega lá todo orgulhoso com o pai, pai, olha o que eu fiz, a obrigação sua de crer para isso, para ser o homem. impacto disso aí. Não trabalha nada, exatamente faz nada aí. na vida, só estuda. Exatamente. Lá na frente, você vai se sentir obrigado a fazer sendo Tudo que certo. você fizer de bom é sua obrigação, Porque tem elogio. tudo que você fizer de bom é obrigação sua. E tudo que você fizer de ruim é que você não vale nada, Mas é que você o não que foi impacta eu achar que capaz. aquilo é obrigação minha? São coisas que são O implantadas já processo desde de a fase de subjetividade Foi quando está sendo criado o seu self, seu processo de subjetividade e da sua individuação, ou seja, quando você está se tornando um indivíduo. O processo de subjetivação, ele vai correr uma vida toda. vai para uma via também diferenciada, Quando você porque nasce, até quando você morre, você pode estar num processo de construção, reconstrução, mudança. Então, isso é possível que ocorra durante todo o ciclo da sua vida. Agora, é mais fácil um ou é mais fácil o outro? Depende. Quem tem o ego muito inflado é aquele menino que foi criado sendo o rei da casa, né? Síndrome do reizinho, dono da bola. Pode Mas tudo. tem exceções também ou não? É isso que você está falando, depende de como foi criado. Depende do formato. A criança que foi criada pode tudo, né? Não, eu falo assim, Nada mesmo errado. nesse formato, existe uma exceção desse formato, mesmo sendo criado, Pode ser. pode tudo, o cara... Mas ela é uma Pode maioria ser. maçante, né? Pode ser. Eu vou chegar aí. Esse camarada que é criado tendo tudo, ele vai achar que tudo gira em torno do umbigo dele. Tudo é possível. Vai ganhar tudo no grito. Vai tratar mal os funcionários, vai tratar mal a mãe, o pai. E não sabe receber ou não. Não sabe receber ou não. Por quê? Porque no processo de subjetividade, no processo de individuação, ele não foi educado para a frustração. Tem idade? Dura a vida toda, mas principalmente nos primeiros anos de vida. 5, 7 É anos. quando a criança vai entender por aí. Até alguns otimistas falam que até os 10, entre 8 e 10, Uns né? 8 a 7, Mas principalmente os primeiros anos. É quando a criança vai falar, me dá uma balinha? Não. Ah, mas tem um monte. Tem um monte, mas agora eu não vou dar. Depois, no momento oportuno. Então o não também é bom. O não é de Limite, né? extrema importância. Qual o maior peso hoje da maioria das pessoas, principalmente das mulheres? Não sabe dizer não. Não sabe falar não. Porque não aprendeu Não, a mulheres, importância do não é não. Não, homens também. E não, homens também. Mas não, cadê minha Não, câmera? Essa não. daqui? Deixa eu falar com as meninas fala. aqui. Ó, você menina, é não quando você não está afim de fazer sexo de alguma forma que seu marido te obriga. E vem com aquele discurso hipócrita, medíocre. Ah, mas o corpo da mulher pertence ao marido. Coisa nenhuma, seu corpo é seu. Você é uma unidade feita por Deus. O seu corpo é imagem e semelhança de Deus. Não é para ser abusado, não é para ser ridicularizado, não é para ser usado e jogado fora que nem lixo. Seu corpo, mulher, não é depósito, não é privada. Não é? Se eu quero usar um discurso religioso, então vamos usá-lo na totalidade. O corpo da mulher é do homem, mas o homem também, o corpo é da mulher. E se o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, fica fácil entregar o corpo para ele. Se houver o amor e a entrega, é diferente. Mas não aceite um grito, porque grito é violência. Não aceite um empurrão, porque o empurrão é violência. A obrigatoriedade em Não é? caso nenhum. Então,
Não é. A violência doméstica, a codependência emocional, e muitas mulheres cristãs, esposas de pastores, filhas de pastores, são violentadas, estupradas, sofrem violência doméstica. Maria da Penha está aí, mas não usa, porque vai comprometer algumas outras coisas. Alguma patente vai ser comprometida. E aí gera codependência emocional. Deixando Você claro que pode generalizar, né? só Assim, depende isso que é complicado. de você para ser feliz. Mesmo, Primeiro, para ser feliz com os outros, tem que aprender a ser feliz com você. Aí eu volto à sua pergunta. Aprender a olhar no espelho e admirar. Uma coisa que eu aprendi e eu faço, né? Não sei se pode falar isso aqui, mas eu vou falar. Se não puder, depois você corta, você edita. Eu olho de manhã no espelho todos os dias e falo, cara, você é foda. Eu falo mesmo. Gente, é foda limonada. É foda limonada. É foda limonada. E falo mesmo, cara, você é foda, porque num mundo tão difícil, tão hostil, né? A gente conseguir fazer as coisas que a gente faz, ter a família perto, mesmo meu maior, quando nós falamos hoje de títulos, isso, sabe qual é a minha maior recompensa? É hoje olhar ver minha esposa, meus 2 filhos e meus 3 netos, depois de tantos anos, tá do meu lado ainda. Isso é uma bênção, isso é uma conquista. Agora, se eu começar a duvidar da minha capacidade, do meu poder para falar sim e não, se eu começar a duvidar das bênçãos que Deus me deu, aí eu começo a baixar a cabeça e não ver as oportunidades que acontecem na minha vida. E hoje está bem assim, né? A população hoje está muito, ou muito sim, ou mais para os pais, né? A matriz. Ou ela fala muito sim para os filhos, ou então ela não fala nada, ela é indiferente, e aí o filho manda na casa. O que é permitido numa geração vira regra na outra. É interessante isso. Eu venho de uma geração que era benção papai, benção mamãe, benção vovó. É minha geração. A geração seguinte já veio chamando o pai de você. Coroa. Coroa. Tamo junto. Não, meus filhos ainda dão bênção, mas também me chamam de coroa. A geração de hoje, Não, esses não meninos que estão nascendo hoje, alguns já nem chamam pai de pai, já nem chamam mãe de mãe. Já chama por nome, já acha que são empregados. Mas assim, não quer dizer, assim, no respeito, porque assim, o respeito acho que... Né? Não. Tá O respeito ele existe, independente da forma que eu te chamo. Deixar claro aqui, entende? Porque às vezes pode pensar assim, Independente- tem que chamar de senhora para respeitar. Não é isso. Ele tá Deixar falando isso da claro aqui, geração eu sei, deles. mas deixar isso claro aqui. As relações que vão sendo relativizadas, elas vão se tornando padrão nas outras sociedades. Quer dizer, Vai repassando. a gente vive num mundo em que parece que é o rabo que está balançando o cachorro. Já ouvi isso muitas vezes. Os valores estão se invertendo. O cachorro, né? Os valores estão se invertendo de tal forma que, para falar a verdade, eu tenho que olhar para você e falar, Salatia, olha, você me perdoa, mas você está errado. Mas você está errado porque eu tenho que te perdoar. Você me perdoa, mas eu estou certo. Mas se eu estou certo, mas é o mundo da relativização das coisas. Mas as pessoas aprenderam a ouvir a verdade. A gente Exatamente. vive da doce mentira. Lembra da subjetividade da individuação? Fale sempre a verdade com seus filhos. Muito legal. A gente Mas a sabe. nossa geração viveu dessa forma, por exemplo, bença pai, bença mãe. Mas essa geração aprendeu com outra geração, que gerações inspiram gerações. E por que não deu Mas nós não continuidade a repassamos isso? às vezes. Você repassou para os seus filhos? Na isso? verdade, A gente é o obrigado. fato de eu estar Sua fazendo, pergunta é muito interessante. meu filho visualizando, ele está... Sua pergunta é muito interessante. Qual era o celular que você tinha com 5 anos de idade? Entendi. Nenhum. Qual o seu computador, Era Alessandra, com 10 anos de idade? Pipa, gude e Você boneca. entende? Então, hoje você pega uma criança que é educada, a educação foi terceirizada para isso aqui. Criança de 2 aninhos de idade, a partir de 1 aninho você já vê isso, passa o dia inteiro ali vidrado na tela. Você tem certeza que A você está vendo educação, joguinho? a educação dela é outra, né? Né? E a prova disso, eu falo pelos meus netos. Às vezes eu tenho dificuldade no meu celular, vem o meu neto lá de 5 anos, fala, deixa eu arrumar para você. Configura! Quer dizer, o que essa garotada vê? Aonde aprendeu? Aonde que eles estão aprendendo coisa? Então, hora que meu neto chega com umas tiradas, eu falo, cara, onde é que você viu isso? Não é? A gente tem algo a aprender com eles também, mas parece que eles não querem absorver algo que a gente acha que tem para ensinar. É porque mas nós também fomos jovens, e na nossa juventude nós também achávamos que nossos pais estavam errados em muitas coisas. Isso é uma cultura também de gerações. Isso a gente conseguiu repassar para eles. Agora, isso é bom ou isso é ruim? Cara, isso não é bom nem ruim, é uma geração diferente. Entendi. Né? E nós temos problemas, por quê? Porque eu venho de uma geração sem telefone em casa, celular, já fui comprar um na vida adulta, computador também, então eu venho de uma geração onde todo mundo era offline, e agora eu tenho que conviver com os meus netos numa geração totalmente online, inclusive eu tive que ficar online para dar aula, estamos online agora. Isso aí. Então, estar aqui agora significa nós estamos lutando para nos adaptar a esse mundo. O que vai acontecer daqui a 10 anos? Não sei.
E quem sabe daqui a 10 anos nossos tataranetos conversando sobre esse assunto aqui, né? Como que era a nossa geração, que hoje a gente já acha que a gente já está no ápice. Caramba, online, digital, ele vai mudar tanta coisa ainda que a gente não tem nem ideia, né? Agora, lembrando que esse mundo, ele trouxe muita coisa boa, mas trouxe muita coisa também. Como que não é legal, tudo né? na vida. Essa eu me lembro, há 30 anos atrás, essa facilidade de consumo de droga em toda esquina, isso não existia. Então, quer dizer, tinha uma dificuldade. Hoje não, qualquer esquina você acha uma droga para comprar, quem quer, quem gosta. Então, e o preparo mental dessa geração para entender sobre esse tipo de coisa? Pois é. Aí, lembra do processo de subjetividade de individuação? Vamos voltar nele? O que você ensina para o seu filho em casa? Droga não pode, droga proibida. E não só isso, né? Outros valores. Sim, quais são os valores da princípios. vida? Eu sou um cristão, eu acredito em Deus, acredito em Cristo. O que eu falo de Deus e de Cristo para meus filhos, para os meus netos? Porque tudo então começa no berço, posso dizer Tudo é assim. berço. Então, assim como nós tivemos muitos amigos que pisavam fora da linha, os nossos filhos e netos também têm e terão. Para como eles vão lidar com isso, a sua estrutura familiar, e aí, na condição de cristão, eu sou obrigado a retomar aquela ideia de que a palavra não volta vazia. Entendi, o poder da palavra, né? Ensina, educa Vai pegar um pouco de água, por favor? e traz de volta. Porque aquilo que se aprende não se apaga. Sim, Então, em é alguns uma semente momentos, lançada. mesmo Depois vai deixar que de ele se praticar, mas no seu desvie, subconsciente vai estar aquele aprendizado ali, né? mesmo que eles se desviem, haverá um momento em que eles falam, peraí, Não lembro disso. Vamos falar um pouco sobre religião, que ele teve acesso a algumas religiões diferentes. Mas a gente Outra não tem coisa, nosso né? tempo. Eu preciso fazer minha lista de perguntas para te passar. Vai, Você? faça. Porque tem as perguntas cheque, né? E Salatiel que é responsável. Checkmate. O começo da pergunta É porque cheque, ele é hein? mais bravo que eu. Eu fico É. com perguntas, ele fica com Bom. cheque. Vamos lá. Mas eu ainda vou concluir falando de um assunto que eu gosto, gosto digo assim, de entender, Obrigado. não conversar porque eu não entendo, gosto de saber sobre. Hipnose. Acho que a galera aí, ó, vai querer saber sobre hipnose.